Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui e compartilhar com vocês esta noite. Foi um sábado maravilhoso, não foi? E a comunhão, a comida, a pregação e assim por diante. Tem sido uma alegria compartilhar com irmãos e irmãs de mesma fé aqui no norte da Nova Inglaterra. E falar sobre assuntos de grande importância enquanto entramos nas partes mais marcantes da história da Terra. Então eu gostaria de... Vou dar continuidade ao que fiz esta manhã, mas vou abordar o assunto de uma forma mais pessoal. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Alguém se lembra do dia em que você foi batizado? Sim? Foi um dia maravilhoso, não foi? Eu fui batizado aos 14 anos. Meu pai realizou o batismo e nós tínhamos participado de aulas de preparação para o batismo com um grupo de adolescentes em uma igreja local. E foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo e me tornei um discípulo dele. Posso dizer que todas as promessas dele se cumpriram na minha vida. E por isso, falo essas coisas porque amo o corpo de Cristo e vejo certas coisas acontecendo no corpo de Cristo. E se queremos que o corpo de Cristo seja um lugar saudável, então precisamos ter esse tipo de conversa. Então, esta manhã, falei sobre a ligação com as Nações Unidas. Esta noite vou falar essencialmente sobre se uma conferência tem ou não o direito de proibir um presbítero de frequentar sua igreja local. Então, gostaria de pedir a vocês, se forem anciãos em sua igreja local, que levantem a mão. Tudo bem? Ok, algumas mãos já se levantaram. Certo, deixe-me fazer uma pergunta. Você acredita que a administração local pode simplesmente bani-lo de uma hora para outra de qualquer participação na vida da sua igreja? Vocês, anciãos, algum de vocês, levantem a mão se concordam com essa ideia. Você não me ouviu? Tudo bem. Portanto, se você acredita que uma conferência local ou a conferência em si pode impedi-lo da noite para o dia de liderar em sua igreja local como um presbítero eleito localmente, levante a mão. Não. A resposta é não. A resposta é não. Tudo bem. Essa é a minha resposta também. Mas hoje à noite quero falar sobre o que está acontecendo, onde estou. Porque vejo que um espírito de autoritarismo está se espalhando por nossa divisão. E esse espírito, a menos que seja repreendido pelos membros, só vai piorar cada vez mais. E por isso chamei isso de Bicuidado 2, porque esta manhã falei sobre o Bicuidado 1. Então essa é a nossa jornada nesta noite. Não é um sermão padrão de 3 partes. Vou analisar a reunião administrativa como a mais alta autoridade após nossa breve introdução. Vamos olhar para a página 31 do Manual da Igreja. Esse é um título muito empolgante, não é? Para uma sessão de um sermão. Depois vamos analisar a questão apresentada, depois a questão central, antes de chegarmos a alguns conselhos da liderança da União Lake. E então vamos chegar à nossa conclusão. Então essa é a nossa jornada nesta noite. E enquanto nós somos o público principal aqui esta noite, há um público mais amplo que vai assistir a isso online. Estou muito ciente desse fato. E esta mensagem é realmente para ambos os públicos enquanto seguimos nesta noite. Então, o que dizemos na introdução? No dia 3 de agosto, talvez alguns de vocês tenham visto esse evento, minha congregação local, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Village, realizou uma reunião administrativa. Foi uma reunião administrativa presidida por Julie Cole. E depois que fiz minha defesa, que foi transmitida online, alguém fez uma moção que basicamente dizia: afirmamos o direito da associação de banir qualquer membro de nossa igreja local a qualquer momento e humildemente solicitamos que a associação mude de ideia. E essa moção foi amplamente rejeitada após uma discussão de 3 horas. E então, uma moção foi rapidamente apresentada, e essa moção é a que vocês veem na tela. Os membros da nossa igreja votaram, em primeiro lugar, votaram para rejeitar a suposta autoridade da Associação de Michigan. Segundo o manual da igreja, proibir um ancião local de pregar em sua própria congregação sem seguir o devido processo exigido pelo manual da igreja. Essa foi a primeira coisa que votamos. E a segunda coisa que votamos foi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Village autorizou com efeito imediato o Dr. Vine a participar plenamente da vida da Igreja Adventista de Village, como ancião, incluindo toda e qualquer participação em pregação e fala pública inerente ao papel bíblico de ensino e pregação de um ancião. E esse foi o segundo voto. E então a terceira parte da votação foi dizer que
A Igreja de Village afirmou que se a Associação de Michigan desejasse dar prosseguimento à questão, então a Associação deveria levar o assunto à Igreja Adventista de Village em uma reunião especial de negócios, conforme exigido pelo manual da Igreja. E esse foi o nosso voto. E dissemos, essencialmente para a associação, se vocês têm um problema com um dos nossos membros, venham e apresentem seu caso em uma sessão administrativa da nossa igreja, como qualquer outra pessoa. Apresente seu caso. E a Assembleia tomará uma decisão, fará uma votação e determinará o resultado sobre essa questão. Então, o ancião Mitchell, em Michigan, ele está meio que, não sei, como uma marmota no dia da marmota. Ele não gosta de colocar a cabeça para fora caso alguém vá atrás dele, e ele não vai vir à igreja da vila para apresentar seu caso. Acho que ele deixou isso bem claro para nós. Não acho que ele queira ficar na frente dos membros e ser exposto para o mundo todo na internet, para dizer, eu sou o seu presidente e posso banir qualquer um de vocês a qualquer momento. Ele não quer fazer isso porque sabe que isso não vai ser bem recebido. Então, ao invés de vir e ficar diante de nós, ele nos enviou uma carta. Aqui está apenas uma captura de tela dela, do dia 5 de setembro. E ele disse que a Associação de Michigan divergia em sua interpretação do Manual da Igreja e que havia encaminhado a questão ao Comitê do Manual da Igreja da Associação Geral para uma decisão oficial e orientação sobre os assuntos em questão. Se o Comitê do Manual da Igreja da AG confirmasse a interpretação da Associação de Michigan sobre o Manual da Igreja, então o ancião Mitchell solicitou que a igreja local revogasse a votação de 3 de agosto, na qual me reintegraram ao meu papel de ancião e de ancião pregador. E então, no dia 6 de novembro deste ano, recebemos outra carta, e está aqui, talvez você tenha visto no Fulcrum 7. E nela, ele resumiu a resposta da Associação Geral ao pedido da Associação de Michigan por uma decisão oficial e orientação sobre os assuntos em questão. E acabou que a Associação Geral não quis se envolver com esse assunto e devolveu a questão para a União. E então, o que eles disseram foi, isso está na carta do ancião Mitchell, ele disse que a resposta da Associação Geral esclareceu vários pontos-chave. Primeiro, o Comitê do Manual da Igreja funciona como um conselho editorial e consultivo para revisões e recomendações, mas não tem autoridade administrativa para interpretar ou emitir explicações oficiais sobre a linguagem do Manual da Igreja. Bem, foi exatamente isso que eu disse na minha mensagem online chamada Força não é Justiça. O Comitê do Manual da Igreja existe para receber recomendações das divisões ao redor do mundo para mudanças no Manual da Igreja. Eles ajustam um pouco as coisas para garantir que todos fiquem satisfeitos. Depois, essas recomendações são levadas à Associação Geral em sessão plenária. O Comitê do Manual da Igreja nunca, em toda a sua história, foi solicitado a emitir uma decisão oficial sobre a interpretação do Manual da Igreja. Por quê? Porque o Manual da Igreja deve ser interpretado por cada congregação local em suas reuniões de assembleia, não pela Associação Geral. A segunda coisa que o pastor Mitch compartilhou conosco, ele disse que a Associação Geral esclareceu que desenvolver e implementar diretrizes para oradores é responsabilidade da associação local. Isso está na página 126 do manual. Então, essas diretrizes, isso é para oradores autorizados, já vamos falar sobre isso, orientam a administração da associação, pastores e igrejas a garantir que todas as atividades estejam alinhadas com a política e a missão denominacionais. Então, o terceiro ponto que ele destacou foi que o Manual da Igreja, na página 19, na seção Onde Buscar Orientação, instrui oficiais e líderes da Igreja, pastores e membros a consultarem sua associação em caso de dúvidas sobre operações da Igreja local ou interpretação do Manual. Se não for possível chegar a um entendimento sobre o assunto, se não houver consenso, a questão deve ser encaminhada à União para esclarecimento. E então ele continuou esclarecendo ainda mais. E nos apresentou uma citação da página 31 do Manual da Igreja, que diz o seguinte: quando surgirem diferenças dentro ou entre igrejas, associações ou instituições, questões que não forem resolvidas mutuamente podem ser encaminhadas à próxima organização superior. Se a questão não for resolvida nesse nível, a parte prejudicada pode recorrer sucessivamente a níveis organizacionais superiores. Uma organização para a qual um recurso é encaminhado pode optar por não analisar a questão, caso em que a decisão da organização mais alta envolvida na disputa será definitiva. Agora, essa é uma expressão-chave.
A decisão da organização mais alta envolvida na disputa será definitiva. Guarde isso em algum lugar do seu lobo frontal. Essa é uma frase crucial sobre a qual vamos ouvir muito nos próximos meses, imagino. E assim, com base nessa disposição, o ancião Mitchell agora procurou a União do Lago e pediu que revisassem essa questão e dessem orientação sobre a aplicação adequada das disposições do Manual da Igreja, especialmente aquelas encontradas nas páginas 35 e 126 a 127. Então, como respondemos a isso? Bem, vamos voltar ao básico, certo? A reunião administrativa é a mais alta autoridade na vida da igreja local. E como provamos isso a partir dos nossos documentos da igreja? Bem, você começa com esta citação aqui do Regulamento de Funcionamento da Conferência Geral. Então, GCWPM significa Manual de Políticas de Funcionamento da Conferência Geral, capítulo B, seção 05, intitulado Princípios Organizacionais e Operacionais da Estrutura Adventista do Sétimo Dia. Eu encorajaria todos aqui a terem a cópia mais recente do manual e da Constituição e Estatuto da Conferência Geral. Isso é importante porque ou temos Lexis Rex ou temos Rexis Lex. Lexis Rex significa que a lei é o rei, ou temos Rexis Lex, que significa que o rei é a lei. Ou temos o império da lei em nossa igreja, ou temos o governo dos administradores segundo os seus caprichos pessoais. E se queremos ser membros bem informados, precisamos desses documentos em nossas mãos. Por isso, eu encorajo você a conseguir cópias do Manual da Igreja e da CG, Constituição e Estatuto. Agora, este parágrafo aqui diz o seguinte, diz que cada nível da organização denominacional tem uma membresia definida, também conhecida como Assembleia Constituinte. As unidades baseadas em Assembleia Constituinte são a Igreja Local, a Associação Local, a União de Igrejas com status de associação, a União Associação e a Associação Geral. O mais alto nível de autoridade dentro dos poderes concedidos a cada nível da organização denominacional reside onde? Na reunião da Assembleia Constituinte. Então, a primeira coisa que você percebe sobre isso é que não há menção às divisões. Existem 4 níveis na Igreja Adventista. Você tem o nível da congregação local, que é o primeiro nível. Depois você tem a associação, que é a Associação do Norte da Nova Inglaterra. Depois você tem a união, que aqui pode ser a União do Atlântico, e então você tem a Associação Geral. E as uniões são os membros constituintes da Associação Geral. Então, as uniões enviam seus oficiais e seus delegados para cada sessão da Associação Geral, mas as divisões não têm uma Assembleia Constituinte própria. Uma divisão é uma subdivisão da Associação Geral, ou seja, é uma unidade administrativa criada para representar os interesses da Associação Geral dentro de um determinado território, conhecido como divisão. Portanto, as divisões não têm membros constituintes, não têm Assembleia Constituinte, e seus líderes são eleitos pela Associação Geral em sessão plena, não por nenhuma reunião administrativa ou Assembleia Constituinte separada. Isso foi importante no debate sobre a ordenação de mulheres, pois quando a divisão da América do Norte disse que prosseguiria com a ordenação de mulheres, a Associação Geral enviou uma carta legal e disse, com licença, vocês não têm uma Assembleia Constituinte para tomar suas decisões. Apenas uma entidade baseada em Assembleia pode tomar tal decisão, momento em que as uniões da divisão da América do Norte disseram nós temos Assembleias Constituintes, podemos tomar essas decisões por nós mesmos. Então foi como brincar de pega-toupeira quando fizeram isso. Não deu muito certo. Mas este parágrafo aqui diz que existem 4 níveis na igreja. A igreja, a associação, a união e a associação geral. E o nível mais alto de autoridade. O que diz? O nível mais alto e supremo reside na Assembleia Constituinte. Não deveria ser assim tão difícil de entender, não é mesmo? Não, diz que reside na Assembleia Constituinte. Então, o que isso significa? O próximo trecho é do Manual da Igreja, que diz na página 28 que a forma de governo adventista do sétimo dia é representativa. Em seguida, explica o que isso significa, dizendo que reconhece que a autoridade reside na membresia e é expressa por meio de representantes devidamente eleitos em cada nível da organização, com responsabilidades separadas delegadas a órgãos representativos e oficiais para a administração da igreja em cada nível distinto.
O manual da igreja aplica esse princípio de representação ao funcionamento da congregação local. E então você tem a terceira citação pertinente a isso, que diz o seguinte: no manual da igreja, página 133, na seção sobre reuniões administrativas, diz: a igreja local opera dentro de funções definidas na estrutura da igreja adventista do sétimo dia. Dentro do contexto dessas funções, a reunião administrativa é a assembleia constituinte da igreja local. Portanto, a igreja local, quando realiza uma reunião administrativa, essa é a assembleia constituinte da igreja. Esses são todos os membros em plena comunhão, que não estão sob qualquer forma de censura ou disciplina, e quando eles votam, são a mais alta autoridade na vida daquela congregação local. Assim como quando o Comitê Executivo da Conferência do Norte da Nova Inglaterra se reúne mensalmente, seja qual for a frequência, eles tomam as decisões e deliberações em nível de conferência, mas não tomam decisões para igrejas individuais. Isso é deixado para que cada igreja individual tome sua própria decisão. Portanto, a mais alta autoridade na vida da congregação local é a própria congregação local, em uma reunião administrativa devidamente convocada. Observe isto. Não é o pastor, não são os anciãos, não são os oficiais da conferência, não é o comitê executivo da conferência, não são os oficiais da União Atlântica, nem os oficiais da divisão, nem os oficiais da Conferência Geral. A congregação local é a entidade, dentro do manual da igreja e da administração, da estrutura da nossa igreja, que tem autoridade para interpretar e implementar o manual da igreja em nível congregacional local. O que significa que devemos saber o que ele diz. Não podemos reivindicar a responsabilidade de implementar essas coisas e somos responsáveis pela implementação do manual da igreja em nossa igreja local. Se ninguém leu os documentos na igreja local, precisamos ser responsáveis na forma como usamos este documento e os princípios nele contidos. Não há nenhuma provisão na Bíblia, no espírito de profecia, no manual da igreja ou no manual de políticas administrativas da Associação Geral para que um comitê executivo de uma associação local ou os oficiais de uma associação local possam unilateralmente anular uma votação de uma congregação local em uma reunião administrativa devidamente convocada, incluindo a nomeação e votação de qualquer pessoa para cargos na igreja. Todos entenderam isso? Não existe nenhuma provisão em lugar algum para que uma associação anule os oficiais devidamente eleitos de uma igreja local. Eles não podem anular isso. Vocês não votam. Recomendam anciãos para a sua igreja a associação para aprovar ou vetar. Todos os seus anciãos, todos os seus professores da escola sabatina, todas as suas diaconisas, todos os seus líderes de homens e mulheres. Os líderes de ministério são eleitos pela igreja local por meio de uma sessão de assembleia. Quando você tem o relatório da comissão de nomeações na igreja, quando dizem hoje teremos a segunda leitura do relatório da comissão de nomeações, tecnicamente vocês já estão em sessão administrativa naquele momento. Aquilo é uma sessão administrativa da igreja, quer percebamos isso ou não. Você pode não pensar nisso como uma sessão administrativa, ou pode não estar acontecendo em uma noite de domingo, mas aquilo é uma reunião administrativa da igreja, quando você faz a primeira e a segunda leitura dos cargos do relatório da comissão de nomeações. Mas o ponto principal é este. Não existe nenhuma provisão em qualquer documento adventista que permita a um presidente de associação local anular, reverter, rejeitar ou vetar as decisões devidamente eleitas de uma igreja local em sessão administrativa. É simples assim. Então vamos para a página 31 do Manual da Igreja, tendo estabelecido esse princípio fundamental aqui. E este é o parágrafo que agora está sendo utilizado para alegar que a Associação de Michigan não gosta das decisões da Igreja Village e como não podemos forçá-las à Igreja Village, agora vamos apelar para a União. E assim este parágrafo aparece na página 31 da União. Eu já falei sobre isso há alguns minutos, mas vou apenas relembrar. Diz que quando surgem diferenças dentro ou entre igrejas, associações ou instituições, questões que não são resolvidas mutuamente, podem ser encaminhadas para a próxima organização superior. Se a questão não for resolvida nesse nível, a parte prejudicada pode apelar sucessivamente para níveis organizacionais superiores. Uma organização para a qual um recurso é encaminhado pode optar por não analisar a questão, caso em que a decisão da organização mais alta envolvida na disputa será final.
Então, nossa Associação de Michigan, usando este parágrafo aqui de forma legítima, está apelando para a União do Lago, para que esta afirme sua decisão de anular as decisões da Igreja Village e da seção de negócios. Portanto, a Igreja Village fez algumas votações, Michigan não gostou dessas votações, e agora, ao invés de dizer que a Igreja Village tomou a decisão, temos que aceitar isso. Agora eles estão usando este parágrafo para dizer que estamos em disputa com a Igreja Village. E esta seção do manual nos dá o direito de apelar para a União do Lago. E se eles não ouvirem o caso, então a Associação de Michigan é a organização mais alta na disputa entre a Associação e a Igreja. Então, a decisão da Associação de Michigan é final. Essa é uma forma indireta de efetivamente anular o princípio de que a congregação local é a autoridade máxima na vida da igreja local. É isso que está acontecendo, esse é o jogo que está sendo jogado hoje. Agora, este parágrafo aqui, vamos pensar sobre isso por alguns minutos. Este parágrafo, na página 31, fornece um mecanismo para que disputas entre diferentes entidades adventistas encontrem mediação de uma entidade superior na organização da igreja. Agora, tais disputas podem ser muitas e variadas. Deixe-me dar alguns exemplos. Pode haver uma disputa entre duas associações sobre os lucros da venda de um terreno. Às vezes podem surgir disputas, como aconteceu na Islândia nos últimos 15 anos, na verdade, sobre a divisão de lucros de uma empresa de mineração que era propriedade da Associação Islandesa. E eles recorreram até a divisão transeuropeia para a arbitragem nessa disputa em particular. Às vezes há um desacordo territorial sobre os limites geográficos entre duas associações vizinhas, e algumas igrejas podem querer mudar de uma associação para outra. Às vezes, surgem questões e disputas sobre a distribuição justa e imparcial de recursos por parte de uma união entre suas associações constituintes. Às vezes, há dúvidas sobre o apoio educacional não amortizado ou o auxílio para um funcionário que faz a transição de uma associação para outra. Portanto, existem todos os tipos de razões pelas quais duas associações podem entrar em disputa uma com a outra, ou uma associação com uma união em outro lugar. Esse é o processo normal no mundo administrativo. E assim, essa passagem do Manual da Igreja oferece um mecanismo de mediação em casos de disputa entre duas entidades. E é correto e apropriado que tenhamos uma disposição que permita, que forneça um roteiro para a resolução de disputas, mas, de acordo com o Elder Michif, no entanto, caso uma associação discorde de como uma congregação local está votando em uma reunião de negócios devidamente convocada, a associação pode simplesmente reverter as decisões da reunião de negócios dessa congregação. Ele acredita que esta página aqui significa que a Associação de Michigan pode recorrer à união, se necessário, e se a união decidir não se envolver, então a decisão da associação de anular as votações da reunião de negócios da Igreja de Village será final. Por quê? Porque a decisão da organização mais alta envolvida na disputa será final. Então, ao invés de aceitar que os membros já tomaram sua decisão e que os administradores devem respeitá-la, El Dimitrov está usando esta cláusula aqui para dizer: estamos em disputa com uma de nossas congregações. Não gostamos das votações que eles fizeram. Vamos recorrer à União do Lago, como eles fizeram. E se a União do Lago decidir não se envolver, então nossa decisão será final. Podemos passar por cima da vila. E se a União do Lago disser, sim, a Associação de Michigan está certa, então a Associação de Michigan vai usar isso como justificativa para anular as decisões da Assembleia. Ou seja, se der cara eu ganho, se der coroa você perde. É isso que parece. Agora, dada a atual cultura administrativa na NAD, onde os administradores buscam proteger o sistema a todo custo contra os interesses e preocupações dos membros locais, é quase garantido que uma união nunca repreenderá uma associação em tal situação, o que significa que uma associação agora pode, efetivamente, simplesmente anular qualquer decisão de uma congregação local em uma reunião de negócios devidamente convocada, segura de que a união local sempre apoiará a associação. Se a união realmente se envolver e fizer uma adjudicação neste caso, então, por implicação, tanto a associação quanto a união agora têm autoridade para anular qualquer decisão de uma igreja local em sessão de negócios. Pense nas implicações do que está sendo feito aqui. Então, se a União do Lago se envolver e disser,
sim, a Associação de Michigan está certa e nós somos a autoridade mais alta envolvida nesta disputa, isso significa que agora a Associação de Michigan e a União do Lago estão reivindicando a autoridade para anular as decisões de uma igreja local em sessão de negócios. E assim, uma vez que você começa a usar este parágrafo aqui, você efetivamente anula a provisão e a proteção dos membros, de que a igreja em sessão de negócios é a autoridade máxima na vida da igreja local. A compreensão de El Dimitri, se você a levar à sua conclusão lógica, significa que a União do Atlântico agora poderia anular qualquer decisão de qualquer associação dentro da União do Atlântico. Desde que a divisão norte-americana escolha não se envolver, isso também significa que a Conferência Geral poderia anular as decisões de todas as uniões, caso houvesse uma disputa entre a União e a Conferência Geral. E eu sugeriria o seguinte: nenhum comitê executivo na divisão norte-americana jamais aceitaria esse resultado. O Comitê Executivo da Associação do Norte da Nova Inglaterra jamais aceitaria que a União do Atlântico tivesse poder de veto sobre todas as decisões tomadas pela União do Atlântico, tomadas pelo Comitê Executivo da Associação do Norte da Nova Inglaterra, e é por isso que essa interpretação e esse caminho que Al-Demeshif está seguindo é um tanto absurdo. Nós sabemos que a compreensão dele não está correta. Por que sabemos que não está correta? Porque se a compreensão dele estivesse correta, então esta cláusula na página 31, a qual o ancião Mitchell está recorrendo, teria esse significado. A administração da Associação Geral poderia simplesmente ter anulado as 3 uniões da divisão norte-americana favoráveis à ordenação de mulheres, impondo as 3 decisões tomadas por 3 seções diferentes da Associação Geral de não permitir a ordenação de mulheres. Como diz a citação, a Associação Geral era a organização mais alta envolvida na disputa. O fato de a administração da Associação Geral não fazer isso ou não poder fazer isso mostra a falta de validade da interpretação do ancião Mitch. Portanto, isso é uma enorme tentativa de tomada de poder por parte de Michigan, que terá consequências profundamente negativas em todo o mundo. Se esse incidente for permitido em Michigan, congregações do mundo todo serão desautorizadas, porque este é um caso de teste global. Toda decisão de cada congregação local em uma reunião administrativa estará sujeita à revisão da associação e possível anulação. Em nossa divisão norte-americana, apenas aqueles anciãos e professores da escola sabatina que defendem, ou pelo menos nunca questionam, as ideologias marxistas culturais sem Deus que têm permeado nossa divisão norte-americana. A estrutura e as instituições terão permissão para falar. O declínio espiritual e o laodiceanismo são o resultado inevitável, levando à destruição eterna. Como sabemos, a Associação de Michigan está atualmente ocupada em banir pregadores. É interessante ver quem eles banem e quem eles não banem. A Associação de Michigan nunca baniu nenhum dirigente, administrador ou pregador da divisão norte-americana que defenda a ordenação de mulheres em rebelião contra 3 votações da Associação Geral sobre o assunto. A Associação de Michigan nunca baniu nenhum pregador que defenda a normalização das relações e estilos de vida LGBTQ dentro da igreja. A Associação de Michigan nunca pediu o banimento de uma banda. Qualquer pregador que realmente defenda a promoção da teoria crítica da raça ou do marxismo cultural. A Associação de Michigan nunca baniu líderes da igreja que celebram o assassinato de figuras políticas públicas. A Associação de Michigan nunca baniu professores que defendem a destinação do dízimo com base em critérios raciais, como aconteceu recentemente na internet. A única conclusão a que se pode chegar é que se a Associação de Michigan está ativamente banindo pregadores com os quais discorda, mas não bane pregadores que pregam sobre qualquer um desses temas, a Associação de Michigan agora é a favor de rejeitar as votações da Associação Geral sobre a ordenação de mulheres, porque eles não silenciam esses pregadores. A Associação de Michigan, por implicação, apoia a normalização do estilo de vida LGBTQ, porque não bane esses pregadores. Eles apoiam a teoria crítica, o feminismo da terceira onda, a teoria transgênero e o marxismo cultural, porque não banem esses pregadores. A Associação de Michigan agora apoia assassinatos políticos, porque não bane esses pregadores. E eles incentivam seus membros afro-americanos a redirecionarem o dízimo para a Associação Regional da União do Lago e não para a própria Associação de Michigan, porque não banem esses palestrantes. Essa é a implicação lógica do que está acontecendo.
Além disso, a aplicação da interpretação do ancião Mitch significa que, a partir de agora, todas as decisões serão ainda mais centralizadas. Das congregações para as associações, das associações para as uniões, das uniões para as divisões e das divisões para a própria associação geral, a própria liderança. O princípio de um homem, um voto, será que um homem terá o único voto. Isso enfraquecerá as congregações locais em toda a nossa divisão. Isso silenciará os anciãos que são fiéis à verdade. Isso calará os palestrantes, fiéis à verdade presente da Bíblia, porque eles pregam verdades inconvenientes. Isso levará a ainda mais cinismo, destinação do dízimo para ministérios da verdade presente e ao desengajamento por parte dos membros. Então, qual é, afinal, a questão que se apresenta diante de nós? A questão apresentada é a dos anciãos e seu papel nas Escrituras. Ao longo da história adventista, os anciãos locais eram indicados pela igreja local através do processo do comitê de nomeações. Então, eles foram devidamente eleitos por sua congregação local em uma sessão administrativa. Como você pode ver na tela, presbíteros e pastores são termos intercambiáveis no Novo Testamento. Não há diferença entre um pastor e um presbítero no Novo Testamento. A linguagem é muito clara sobre isso. Portanto, quer você chame de presbíteros ou pastores, os presbíteros têm certas responsabilidades bíblicas. É dever de um presbítero pregar e ensinar a sã doutrina. Estou mostrando para vocês algumas das referências bíblicas ali na tela. Assim, a primeira responsabilidade de um presbítero é compartilhar fielmente a palavra de Deus e ensinar e defender a sã doutrina dentro da igreja. A segunda responsabilidade dos presbíteros no Novo Testamento é defender o rebanho contra falsos mestres. A terceira responsabilidade dos presbíteros no Novo Testamento é manter um caráter semelhante ao de Cristo, para que você possa ser um modelo do que significa ser cristão, para que as pessoas olhem para você e vejam uma manifestação de Cristo. A quarta responsabilidade dos presbíteros é supervisionar uma congregação local. A quinta responsabilidade dos presbíteros no Novo Testamento é cuidar do rebanho, oferecer cuidado pastoral. A sexta responsabilidade é capacitar os membros para o ministério, para que os membros possam se envolver no ministério, e não apenas os presbíteros e os oficiais da igreja sozinhos. Assim, temos uma igreja fortalecida, onde todos podem usar seus dons espirituais. E a sétima responsabilidade dos presbíteros é se comprometer com um ministério de oração. E você encontra essas responsabilidades espalhadas por todo o Novo Testamento. As congregações locais, como já mencionamos, elegem seus presbíteros e os mantêm responsáveis. Somente uma congregação local pode colocar um presbítero sob censura, removê-lo completamente do cargo ou simplesmente não renovar seu presbiterato no próximo ciclo do comitê de nomeação. O manual da igreja é muito claro quanto a isso. Os pastores prestam contas à associação, pois são empregados da associação há anos. Mas os presbíteros prestam contas à congregação e é a congregação que os elege e nomeia. E os cobra com rigor, para garantir que sejam fiéis ao que Deus nos deu. O manual da igreja é muito claro quanto a isso. Na página 79 diz que a autoridade para eleger presbíteros é inerente à igreja local e não ao comitê executivo da associação. Quero dizer, isso está explicitamente claro. Os presbíteros são nomeados por a congregação local. E o manual da igreja considerou necessário deixar claro que não é o comitê executivo da associação. Portanto, não há margem para dúvidas quanto a isso. O manual continua afirmando que os presbíteros eleitos pela igreja são responsáveis perante esse corpo e sua diretoria. E isso é chamado de prestação de contas. Um pastor presta contas à administração da associação e ao comitê executivo. Mas os presbíteros prestam contas à igreja representada tanto por sua diretoria quanto, se necessário, em uma sessão de assembleia. E o manual da igreja continua dizendo, lá embaixo, que os presbíteros devem ser capazes de conduzir os cultos da igreja e ministrar tanto na palavra quanto na doutrina. Quando o pastor designado não estiver disponível. Bem, para mim está bem claro ao ler o manual da igreja, assim como está para praticamente todo adventista no mundo, exceto a Associação de Michigan. Liderança, que os presbíteros são nomeados e prestam contas à sua congregação local, ponto final.
E, portanto, se alguém quiser apresentar uma acusação contra um presbítero, deve fazê-lo perante a Assembleia da Igreja onde ele ou ela exerce o cargo. Então, na verdade, quando a Associação do Norte da Nova Inglaterra teve seu desacordo com a União do Atlântico, no documento público que a Associação do Norte da Nova Inglaterra divulgou, eles disseram lá, explicitamente, eles disseram, se a União do Atlântico tem um problema com o pastor Vine em sua pregação, então a União do Atlântico deve levar o assunto a uma reunião da Assembleia da Igreja local dele. A Associação do Norte da Nova Inglaterra manteve esse princípio em sua refutação à tentativa da União do Atlântico de me banir desses territórios. Mas a Associação de Michigan, no entanto, está interpretando o manual da Igreja de forma que a associação tenha poder de veto sobre a nomeação e o serviço dos presbíteros locais. Então, como eles estão fazendo isso? Bem, a primeira coisa é que eles estão pegando este parágrafo aqui na página 126. Agora, esse parágrafo foi votado em 2022 em St. Louis, na sessão da Assembleia Geral. É uma adição relativamente recente ao manual da Igreja e substituiu um parágrafo existente que falava sobre pessoas que não deveriam ser autorizadas a falar no púlpito. E o exemplo anterior mencionava pastores destituídos e pessoas que são mal vistas na comunidade e assim por diante, e era uma lista até que razoável, mas a Igreja votou essa substituição em 2022. E diz o seguinte: apenas oradores dignos de confiança serão convidados ao púlpito pelo pastor da igreja local, em harmonia com as diretrizes dadas pela conferência. Agora, isso diz que um pastor pode convidar pessoas para o púlpito, em harmonia com as diretrizes votadas pela conferência. Agora, nós entendemos isso, mas a segunda cláusula é realmente interessante. Diz que os anciãos locais ou a comissão da igreja também podem convidar oradores em consulta com o pastor e em harmonia com as diretrizes da conferência. Agora, nesta frase aqui, os anciãos locais ou a comissão da igreja não estão sujeitos às diretrizes da conferência porque eles são a igreja. As diretrizes são para oradores visitantes que estão sendo trazidos para a igreja. Os anciãos já têm o direito permanente de pregar e ensinar, tanto nas escrituras quanto no manual. Portanto, não há nenhum tipo de camada extra de escrutínio imposta aos anciãos. Os anciãos já têm o direito permanente de pregar e ensinar, mas os anciãos podem convidar alguém para vir e falar à igreja, em harmonia com as disposições ou diretrizes da conferência local. Então, a seção final é esta. Indivíduos que não são mais membros ou que estão sob disciplina não devem ter acesso ao púlpito. Agora, essa cláusula, a parte que diz quem está sob disciplina não deve ter acesso ao púlpito, foi o motivo pelo qual, no outono do ano passado, a Conferência de Michigan pressionou a Village para me remover do cargo de ancião. Porque uma vez que você é removido do cargo de ancião, isso é chamado de censura, o que resultaria em uma proibição automática e global de pregação, de acordo com esta cláusula aqui. Esse era o objetivo. Então, mesmo que tenha sido apresentado como um problema local, eles teriam dito ao mundo: Conrad foi removido de sua posição de ancião por justa causa. Portanto, ele está banido de todos os púlpitos adventistas no mundo inteiro. Você precisa conhecer as regras para entender os jogos que às vezes são jogados. Então, o ancião Mitchell está afirmando que este parágrafo aqui diz que a Conferência de Michigan pode emitir diretrizes que incluam vetar anciãos locais de quem a conferência não gosta. Então, ao me banir, o ancião Mitchell está reivindicando o direito de anular decisões devidamente tomadas em uma reunião administrativa. E está estendendo essa prerrogativa, além de pregadores visitantes, para todos os anciãos das igrejas locais. Agora, isso não se aplica apenas a mim e à Igreja Village. Se esse caso for permitido e seguir adiante, isso significa que o norte da Nova Inglaterra agora terá o precedente estabelecido para banir qualquer ancião local no norte da Nova Inglaterra, com ou sem motivo, e com ou sem qualquer tipo de devido processo. Essas são as implicações do que foi feito em Michigan. É por isso que isso tem consequências tão sérias para adventistas ao redor do mundo. Se isso acontecer, irá anular a independência espiritual, a liberdade de consciência e a responsabilidade local dos anciãos dentro de suas congregações locais. A partir de agora, efetivamente, quando uma igreja tiver seu comitê de nomeações, em vez de votar em seus anciãos, terá que recomendar seus anciãos à associação local para revisão,
aprovação ou veto, antes que esses anciãos possam cumprir suas responsabilidades bíblicas de pregar ou ensinar. Você está acompanhando a lógica disso? Isso tem implicações globais se o que está acontecendo for permitido continuar? Nunca houve um momento na história adventista em que uma associação local pudesse banir unilateralmente um ancião local. Sem investigação formal, sem devido processo perante a congregação local, sem direito de defesa antes que uma decisão seja tomada. Nem mesmo é necessário especificar quais são as acusações de fato. Até hoje, 15 meses após a imposição da proibição, o ancião Mitchell se recusou a colocar por escrito os detalhes dos meus supostos ensinamentos heréticos. No Lago Caribou, no ano passado, durante o acampamento Caribou. Mas é isso que Michigan está alegando que este manual da igreja autoriza, e é isso que o ancião Mitchell está buscando o apoio da União do Lago. Assim, a Igreja Village, em contraste, interpretou esta página aqui como significando que a Conferência de Michigan pode estabelecer diretrizes para palestrantes visitantes, mas a congregação local é responsável pela nomeação, supervisão e responsabilidade de seus próprios anciãos. Ao fazer isso, a Igreja Village rejeitou essa apropriação de poder sem precedentes por parte da Conferência de Michigan. E está defendendo os direitos de todo ancião no mundo a pregar a palavra de Deus de forma fiel, destemida e sem medo de ser banido unilateralmente por uma conferência comprometida na segunda-feira seguinte. Então isso não é sobre mim. Não é sobre a Igreja Village. Isso diz respeito a todas as nossas congregações agora. A questão com a internet se tornou global, todos estão vendo o que está acontecendo. E se Michigan for autorizada a banir um ancião em sua própria igreja local, sem qualquer tipo de devido processo perante a congregação local, então esse precedente será usado no mundo todo. Mas a questão central aqui não é o papel dos anciãos e quem os nomeia. Há uma questão mais profunda do que essa, e é a seguinte: as disputas entre a Igreja Village e o restante da divisão GC nos últimos 3 ou 4 anos não são sobre Covid. Elas não são sobre mandatos. Elas não são sobre vacinas. Elas não são sobre a minha pregação. Elas nem sequer são sobre liberdade religiosa ou liberdade de consciência. Estamos discutindo o uso bruto e ilegítimo de poder por parte dos administradores. Essa é a questão central, essencial aqui. O que eu diria é que o Estado administrativo adventista do sétimo dia, comprometido por sua aliança com as Nações Unidas e o Papado, cada vez mais não tolera qualquer questionamento de seu poder e autoridade absolutos sobre os membros e a vida dos membros locais. Esse é o problema que estamos enfrentando. É a fome inalterada por poder e a recusa absoluta em reconhecer os direitos dos membros por parte dos administradores da Igreja. É autoritarismo. Isso não é uma questão de Covid, vacinas ou mandatos. É sobre poder dentro da igreja. E onde reside a autoridade? Ela reside nos membros, em um sistema de governança representativo? Ou será que estivemos adormecidos por tantos anos que simplesmente permitimos que o poder subisse pelo sistema? Agora ninguém mais ousa questionar o sistema? Deixe-me dar alguns exemplos disso. Quero mostrar um contraste aqui. Gosto de colocar as coisas em tabelas porque isso me ajuda a esclarecer as ideias na minha própria mente. Então, aí na tela, você tem o Estado administrativo adventista à esquerda e você tem os adventistas fiéis à Bíblia à direita. Vou fazer algumas comparações aqui. O Estado administrativo adventista acredita que a Associação Geral tem jurisdição e autoridade sobre a liberdade de consciência dos membros em todo o mundo. E o Estado administrativo adventista acredita que a Associação Geral pode suspender sua capacidade de agir em harmonia com as convicções da sua consciência a qualquer momento. Vimos isso durante a pandemia. Os adventistas fiéis à Bíblia acreditam que a consciência é o lugar de encontro entre Deus e o homem. E, portanto, é sagrada, não está sob o controle denominacional e a responsabilidade dos líderes é incentivar os membros a ouvirem e obedecerem à voz do próprio Jesus. O Estado administrativo no Adventismo acredita que a consciência está sujeita ao bem comum conforme definido pela ONU ou pelo Papado. Acredita que os membros só podem agir em harmonia com as convicções do Espírito Santo na medida em que o Espírito Santo concorde com a ONU ou com o Papado.
Os adventistas fiéis à Bíblia, ao contrário, acreditam que a consciência está sujeita à palavra de Deus. Ponto final. O Estado administrativo adventista acredita que os membros nunca podem questionar, repreender ou pedir reforma entre os líderes. Há uma reclamação constante do ancião Mitchoff. Os membros nunca podem questionar seus líderes. Os adventistas fiéis à Bíblia acreditam que Deus chama pregadores da verdade presente para dar o testemunho direto, conforme profetizado no espírito de profecia, o que inclui, cito, repreensões e advertências para toda a igreja, inclusive para os líderes. Encontrado em 2º Testemunho, página 440. Se os membros nunca podem questionar ou pedir reforma na igreja, então estamos nos fechando para a voz profética dentro da nossa igreja. E estamos fechando nossa igreja para o testemunho direto que Deus enviará à sua igreja no fim dos tempos. Então, seguindo em frente a partir disso, o Estado administrativo adventista acredita que uniões podem proibir membros de receber qualquer pessoa em sua casa particular ou propriedade privada devido a preocupações teóricas sobre responsabilidade ascendente para a denominação. Se algo acontecer ao visitante, foi isso que aconteceu comigo. Agora você pode pensar, pode ser informado, pode até revirar os olhos. Isso é realmente verdade? Bem, há uma senhora não muito longe daqui, e ela e o marido dirigem um grupo de sexta-feira à noite em casa, e ela veio até mim há algumas semanas e disse: "Estou no território da União do Atlântico, e quando ouvi você dizer isso no ano passado, decidi entrar em contato com o secretário da União do Atlântico, o ancião Ted Hoskins, que era então o secretário, e ela disse: ouvi Conrad Vine dizer que vocês o proibiram de falar em qualquer reunião de adventistas e que ele não pode falar se ele visitar alguém no dia de ação de graças em New Hampshire, ele não pode falar no culto de sexta-feira à noite na casa deles. Isso é verdade?" E o ancião Hoskins disse a ela que sim. E então ele explicou para ela e disse: "Eu não quero colocar isso por escrito. Vou conversar com você pessoalmente." Sabe, quando as pessoas não querem colocar as coisas por escrito, há um problema. E geralmente eu percebi que quando um administrador diz para você, eu orei muito sobre isso, quanto mais ele usa a palavra oração, mais graves são as ações que ele está prestes a tomar contra você. Eles revestem comportamentos graves com oração e acham que isso de alguma forma o santifica, mas essa senhora me escreveu um testemunho de 30 páginas há apenas 2 semanas, e ela disse que sim, o ancião Hoskins explicou para ela que, se você é adventista e diz para a sua igreja, eu tenho um evento na minha casa da igreja na sexta-feira à noite, qualquer um é bem-vindo, então isso é considerado um evento aprovado pela igreja. E se você faz um evento e alguém tropeça ou se machuca, a igreja pode ser processada, o que significa que, como ela disse, então isso quer dizer, ela disse, se eu fizer uma igreja caseira no meu grupo, na minha casa, eu nunca deveria contar para ninguém da igreja, porque então a associação geral tem autoridade legal para encerrar isso. Isso é absurdo, mas a minha experiência com o ancião Hoskins, então secretário da União do Atlântico Sul, foi refletida por essa outra senhora que ligou e perguntou: "Vocês podem encerrar a minha ou não?" E ele alegou ter jurisdição sobre a casa dela, porque ela havia contado à igreja local que estava fazendo estudos bíblicos em sua casa. E então esse testemunho de 30 páginas chegou até mim. Sou muito grato por receber essa corroboração, porque quando o ancião Hoskins me ligou, ele não quis colocar a decisão da igreja por escrito para mim, porque eles não querem que os membros venham questionar, imagino. Em resposta, adventistas fiéis à Bíblia, em obediência à Comissão Evangélica, os membros têm o direito absoluto de convidar quem quiserem para suas casas. E como adventistas fiéis e sem pedir desculpas, temos o direito de compartilhar a mensagem final de misericórdia de Deus com seus visitantes. A autoridade que temos para fazer isso é conhecida como a Grande Comissão de Mateus 28, 18 a 20. E não precisamos de nenhuma aprovação denominacional para decidir com quem nos encontramos ou estudamos em nossas propriedades privadas. A Conferência Geral não tem direito de determinar com quem nos encontramos em nossas propriedades privadas. O Estado administrativo da IASD acredita que uniões e associações podem se reunir em sessões executivas secretas, ouvir o caso e impor proibições a membros individuais, sem que os membros sequer estejam cientes de que tal processo está em andamento. Adventistas fiéis à Bíblia acreditam nisso.
Audiências judiciais secretas, como a Inquisição Espanhola ou o sistema da Corte Estrela no Reino Unido, levam à alienação dos membros, à retirada do apoio financeiro e, politicamente, levam à revolução. Também sabemos que o Estado Administrativo Adventista acredita que uniões e associações, ao banir um indivíduo, não é exigido que compartilhem as disposições reais do banimento com o membro banido ou com a membresia em geral. A justiça deve ser oculta, deve ser secreta. Adventistas fiéis à Bíblia, ao contrário, acreditam que tribunais secretos e decisões ocultas negam a justiça e violam o direito bíblico do indivíduo de saber. A acusação foi feita contra eles. Esse é um direito bíblico. Eles são privados do direito de se defender e de saber qual é a decisão final. A justiça bíblica segue o devido processo e nunca é oculta. O Estado Administrativo Adventista acredita que as associações têm o direito de proibir publicamente um ancião local de pregar ou ensinar dentro de sua própria congregação, sem jamais especificar a real natureza do desacordo, apesar de repetidos pedidos por escrito para que as acusações fossem formalizadas por escrito, a fim de que a igreja local pudesse julgar a questão. Assim, a associação pode fazer uma acusação, mas não é obrigada a fundamentar a alegação. Eles podem simplesmente fazer a acusação e então bani-lo com base nessa acusação, sem nunca precisar colocar por escrito qual é realmente a acusação. Os adventistas fiéis à Bíblia acreditam que, se não acusações formais forem apresentadas pela associação contra um ancião diante de sua congregação local em uma reunião administrativa devidamente convocada, então o caso deve ser arquivado e o ancião deve continuar em suas responsabilidades dadas por Deus como ancião. O livro de Atos diz o seguinte: Festo disse a Agripa: parece irracional enviar um prisioneiro a Roma sem indicar as acusações contra ele. Se até mesmo os romanos entendiam que é irracional acusar um prisioneiro sem apresentar acusações, mas enviá-lo para responder por sua vida diante de Nero sem uma acusação, se até os romanos entendiam isso, certamente nós também podemos compreender. Agora nós também temos o adventista. O Estado Administrativo acredita que as conferências, conforme Michif, podem unilateralmente anular as decisões das congregações locais em reuniões administrativas devidamente convocadas. Os adventistas fiéis à Bíblia refutam isso e acreditam que, se uma conferência discordar do voto de uma reunião administrativa local, então a conferência deve ser convidada a apresentar seu caso na próxima reunião administrativa e deixar que a Assembleia decida sobre o assunto. Portanto, há uma diferença clara entre o Estado administrativo e a cultura em nosso Estado administrativo. Eu entendo que isso pode ser visto como uma linguagem inflamatória por alguns, mas não estou usando a expressão Estado profundo porque isso seria ainda pior. Mas, no Estado administrativo adventista, há o abandono de qualquer senso de justiça bíblica ou devido processo e a busca pelo poder absoluto sobre a vida das congregações locais. O ancião Michif é o exemplo máximo do poder régio levado ao extremo. O exercício do absolutismo desenfreado por administradores e pastores contra membros individuais, o desprezo por todos os princípios de justiça bíblica, de boa governança, o desrespeito às disposições, proteções e exigências encontradas na Bíblia, no espírito de profecia, no Manual de Políticas Administrativas, na Associação Geral e no Manual da Igreja, não acontece apenas comigo. Na verdade, é algo endêmico em todo o mundo adventista. E é uma maldição onde quer que seja encontrada. É endêmico. E eu já viajei o suficiente pelo mundo para saber que membros ao redor do mundo, muitos, estão sofrendo. Porque quando você entra para a igreja, você é incentivado, sabe? Precisamos construir um novo telhado. Você coloca todas as suas economias de uma vida para construir o telhado. E no ano seguinte chega um pastor. Ele não gosta de você e basicamente te expulsa, muitas vezes sem nenhum devido processo. Isso acontece o tempo todo. E então, por que os membros iriam apoiar financeiramente a congregação local se no próximo mês ou no próximo ano o pastor ou a conferência podem simplesmente te expulsar e dizer adeus sem nenhum devido processo? E literalmente, em muitos casos, é isso que acontece, sem devido processo. No mundo todo, membros adventistas estão enfrentando pastores e administradores que dominam o rebanho,
que ignoram o devido processo, que expulsam pessoas da igreja sem sequer especificar o suposto erro delas, que exigem dízimos fiéis e ofertas sacrificiais. Mas negam o devido processo, recusam uma audiência justa, negam o direito de defesa diante de uma audiência imparcial e pregam heresias. Que importam ensinamentos vindos das profundezas do inferno para nossos púlpitos e nossos colégios, tudo isso disfarçado sob um falso manto de piedade, seguros na ilusão de que, por sermos a igreja remanescente da profecia bíblica, todas as nossas ações são, portanto, justas e corretas. E isso é uma ilusão. Isso está causando dor e desespero para adventistas no mundo todo. Cada vez mais membros fiéis em nível de igreja local estão desiludidos, consternados, desengajados e em desespero diante do que está acontecendo com o nosso movimento fiel. O que está acontecendo em Michigan revela que precisamos de uma reforma. A solução para isso não é ir ao tribunal. A solução para isso não é desviar o seu dízimo. A solução para isso é todos nós nos ajoelharmos e nos aproximarmos do nosso Senhor e Salvador. E à medida que nos aproximamos do nosso Senhor e Salvador e refletimos mais perfeitamente o seu caráter em nossas vidas, tanto membros quanto administradores, então também nos aproximaremos uns dos outros. Antes que Jesus volte, haverá um reavivamento, como eu disse mais cedo hoje, da piedade primitiva entre o seu povo. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, ou seja, antes do fechamento da porta da graça, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento de piedade primitiva como não se viu desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. E que isso possa começar hoje. E que comece comigo, que comece em cada um dos nossos lares, que comece na casa do ancião Mitch e nas casas dos administradores da União e que todos nós sejamos unidos em amor cristão uns pelos outros. Não há necessidade de raiva nessas discussões, mas há princípios em jogo que vão deixar nossa igreja ou como um organismo saudável ou como um organismo totalitário. E neste momento, a Village Church é o ponto zero enquanto enfrentamos um espírito autoritário em nossos administradores da igreja que não é de Cristo. Então, qual é o meu conselho para a liderança da Lake Union? Bem, eu diria o seguinte: se vocês concordarem com a interpretação do manual da Igreja feita pela Conferência de Michigan, que diz que as conferências podem banir anciãos dentro de suas igrejas locais, vocês vão causar consternação e resistência por parte dos anciãos e congregações em toda a Lake Union e também no mundo todo. Uma decisão oficial se aplicaria a todas as conferências no mundo inteiro. Multidões de membros já estão desiludidas com a Associação Geral e os líderes denominacionais após o fiasco da Covid. E uma apropriação de poder tão massiva e sem precedentes sobre as responsabilidades espirituais de cada congregação de nomear e responsabilizar seus anciãos só irá acelerar o afastamento emocional, a redução do dízimo e a perda de membros jovens, adultos, que estamos testemunhando desde a pandemia. Isso só vai agravar nossos problemas. Se, por outro lado, a Lake Union, se vocês rejeitarem a posição de Michigan, se vocês decidirem que a Conferência de Michigan excedeu sua autoridade ao tentar me banir como ancião local, então, na verdade, todo o comitê executivo da Conferência de Michigan deveria renunciar. Porque o pastor Kelly foi forçado a sair, pois ele insistiu que se a conferência tivesse um problema com um de seus anciãos, eles deveriam vir e falar em uma reunião administrativa. E eles não quiseram fazer isso. E o pastor Kelly foi removido. Então, o pastor Kelly estava defendendo o devido processo para membros do mundo todo. E ele foi removido por causa disso. Desde que Michigan demitiu o pastor Kelly e me baniu no final de 2024, a Conferência de Michigan tem se empenhado em destruir uma das congregações mais vibrantes, missionárias e destemidas de todo o mundo. E a devastação espiritual é real. E eu digo a vocês hoje, é como perder alguém da família. Eu entro na igreja que costumava ser, você entrava com um sentimento de alegria e orgulho, porque era um centro de ministério, atividade missionária e evangelismo, e agora é como entrar em um necrotério. Porque nós, como membros, sabemos que até que essa questão seja resolvida, estamos basicamente apenas nos mantendo à tona. E se nos submetermos à conferência, cedemos e toda a Igreja Mundial sairá perdendo.
E se lutarmos contra a conferência, estaremos em um purgatório permanente, porque a conferência não vai recuar a menos que algo como uma intervenção de Deus aconteça. Então estamos em uma situação sem saída. Exceto entre os anciãos, há uma determinação absoluta de que o que acontece conosco não será permitido acontecer com outros anciãos ao redor do mundo. Portanto, por favor, orem pelos anciãos piedosos da Igreja da Vila. O que eu recomendaria à liderança da União do Lago é que devolva a questão para a Conferência de Michigan. Diga a eles que devem respeitar as decisões da Igreja da Vila na reunião de negócios de Julie Cole. E se eles não puderem acatar as decisões da Igreja da Vila, então devem seguir os procedimentos descritos nas páginas 41 a 42 do Manual da Igreja. O que exige que a conferência venha e apresente seu caso em uma reunião de negócios da Igreja da Vila. E se a conferência não ficar satisfeita, então a conferência deve convocar uma reunião especial de membros da Associação de Michigan. Por que essa é a melhor maneira de fazer isso? Porque isso coloca a decisão nas mãos dos próprios membros e não dos administradores. Administradores membros estão buscando jurisdição sobre quem pode ser ancião e quem pode pregar. E são os membros que devem tomar essa decisão, não aqueles que buscam o poder de tomá-la. Nossos administradores são servos da Igreja, eles não são donos da Igreja, não têm direito divino de governar. Então, para concluir, aí está as nossas conclusões finais e importantes. Você pode tirar uma foto desse slide se quiser. Foi o slide que foi visto ao redor do mundo. Minha oração é que essa questão possa ser resolvida de uma forma temente a Deus, para que todo ancião na minha conferência de origem em Michigan e no mundo todo possa pregar com fidelidade e destemor, sem medo da cultura do cancelamento que atualmente está sendo imposta à verdade. Oradores dentro da nossa divisão por uma hierarquia administrativa que está se tornando cada vez mais autoritária, tolerante com heresias de pregadores politicamente corretos, cada vez mais afastada dos princípios bíblicos de justiça, e está focada em silenciar qualquer voz que se levante contra a centralização absoluta do poder e o enfraquecimento dos nossos membros em toda a nossa divisão. Minha oração é que os anciãos de Michigan se mantenham firmes e insistam que são responsáveis apenas perante suas congregações locais, que as conferências não podem bani-los. E a todos os anciãos ao redor do mundo, quero encorajá-los nisso. Deus chamou vocês para o tempo em que estamos vivendo hoje. Nos tempos em que vivemos, Deus está procurando pastores fiéis para o seu rebanho. Anciãos que sejam firmes na doutrina. Anciãos que sejam constantes em compaixão. Anciãos que estejam sempre buscando os perdidos. Anciãos que procuram curar os de coração quebrantado. Anciãos que sejam fiéis em cuidar dos fracos. Anciãos que sejam resolutos contra a heresia. E anciãos que estejam sempre apontando nossos membros, não para si mesmos, nem para a estrutura, mas para o próprio bom pastor. Minha oração é que, se somos anciãos aqui hoje ou assistindo online, esse seja o seu chamado do Senhor. E minha oração é que, em nossas congregações locais, escolhamos pessoas assim para serem anciãos. Precisamos de campeões da verdade nas horas mais sombrias da terra. Não devemos abrir mão disso, mas insistir que nossos anciãos devem ser fiéis às Escrituras, independentemente do que o Estado administrativo lhes exija. E minha oração é que Deus seja glorificado de alguma forma em toda essa situação. Não é agradável estar em uma batalha como esta. Não, eu não, mas alguns podem dizer que eu a precipitei, irmã, mas eu diria o seguinte: você nunca sabe quando os holofotes vão se voltar para você. Você nunca sabe. Os holofotes se voltaram para mim em 2022, pelo menos do ponto de vista da Associação Geral e da Divisão. E quando você está sob os holofotes, cada aspecto da sua vida é examinado. E quando os holofotes se voltam para você, é preciso saber de antemão que eles não vão encontrar nenhuma mancha sob a luz. Nenhuma mancha de pecado, nenhum pecado não confessado, nenhum pecado recorrente. Que quando os holofotes se voltarem para qualquer um de nós aqui no norte da Nova Inglaterra ou onde quer que estejamos assistindo, esta mensagem de hoje, que tudo o que vejam seja a pureza de Cristo.
Então, o que está acontecendo comigo é apenas um lembrete para todos nós de que não sabemos quando os holofotes vão se voltar para nós. Mas podemos começar a nos preparar para esse momento hoje. E essa é uma preparação espiritual. E isso é pedir. Deus, não queremos apenas estar em Cristo, queremos que Cristo esteja em nós. Isso é outra expressão para santificação. Mas Cristo em nós, a esperança da glória, nos transformando dia após dia cada vez mais perfeitamente em seu caráter e sim, nos dando vitória sobre os pecados de nossas vidas. Assim, quando os holofotes se voltarem para nós, o mundo não terá desculpa para rejeitar o que pregamos. Por causa de uma desculpa de alguma impureza em nosso caráter, e o mundo usará a impureza para rejeitar sua mensagem como desculpa. Então ore para que quando os holofotes se voltarem para você, como um dia pode muito bem acontecer, o que o mundo veja seja Jesus Cristo. Que possamos ser fiéis ao nosso chamado nos últimos dias da terra, aqui na Nova Inglaterra. Amém. Convido você a inclinar sua cabeça e a encerrar com uma oração ao Pai Celestial. Agradecemos pelo privilégio de viver nos últimos dias da terra. Senhor, houve muitos momentos interessantes na história do mundo, mas por algum mistério da providência, Tu nos chamaste para brilhar por Ti no que será o ataque final de Satanás contra a verdade. E eu peço, Senhor, que em cada uma de nossas vidas não haja rancor, não haja pecado, não haja apego ao pecado, não haja pecados de estimação. Peço, Senhor, que nos concedas vitória completa sobre o pecado, para que, quando o mundo nos veja, possa ver o que Deus pode fazer através de um homem ou mulher totalmente entregue a Ele. Portanto, Pai, guia-nos e orienta-nos nos dias que virão. As batalhas que enfrentamos, internas ou externas, sempre existirão, mas peço que Tu lutes essas batalhas por nós. E que nos concedas vitória sobre o pecado e que nos concedas vitória sobre o autoritarismo. E que as pessoas vejam o corpo de Cristo como um lugar onde o amor é a expressão dominante de um membro para o outro. Portanto, Senhor, entregamos essas questões em Tuas mãos. Oramos para que Tua noiva seja pura e sem mácula quando Jesus Cristo vier nas nuvens de glória. Eu oro para que, através da lavagem da água da palavra, Tu possas apresentar cada um de nós a Ti naquele dia glorioso, como discípulos aptos para a tradução. Em Teu nome celestial e santo nós oramos. Amém.